Não há outro como tu, Jesus. Te adoramos, te adoramos. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Estamos mais uma vez aqui reunidos. Dar um abraço aos irmãos de Portugal. Maria Cabral. Acho que o Léo está aí também, né? Deus abençoe. Maria Elisa. É tudo com M, né? Marcele. Então, todos os M's aqui. Glória a Deus. As irmãs, eu ia falar irmãs, as mães. Glória a Deus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos aqui reunidos para louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, o Senhor tem nos levado, e eu entendo que Ele é um Deus que vai construindo em cima de pedras fundamentais da sua palavra, princípios, e nós cremos que Deus, nesses últimos dias, em toda a sua igreja, em todo o corpo de Cristo ao redor do mundo, tem colocado a sua palavra com uma nova clareza, com um novo perspicácia, com uma nova entendimento, para que possamos, de fato, andar em liberdade, de fato, sermos livres. E quando eu digo liberdade, em nenhum momento, em hipótese alguma, nós nos referimos a não termos compromisso, ou andarmos de forma relaxada, ou andarmos à revelia, ou andarmos assim de uma maneira aleatória. Muito pelo contrário, ao entendermos de forma correta os princípios da palavra, a responsabilidade aumenta, o peso de glória cresce, e a nossa participação e a compreensão dessa nossa participação ao projeto inicial de Deus, uau, isso é algo tremendo, né? E eu queria convidar a você que está nos assistindo e a quem está aqui, abrirmos juntos. Vamos abrir primeiro em Gênesis, no capítulo 2. Eu ia só mencionar, mas creio que é melhor abrirmos. Gênesis no capítulo 2. Vamos lá, Gênesis no 1, nós já conhecemos o versículo 26, todos nós já falamos incessantemente, mas vamos ler o 26 do capítulo 1, diz assim: disse Deus também, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, conforme homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre todas as coisas, sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal. E eis que eu vos tenho dado todas as árvores e sementes, e aí vai até o versículo 30 e 31. Amém? Depois vemos o capítulo 2, então, no versículo 4. Capítulo 2, versículo 4 de Gênesis diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Esse é um aspecto. E também não havia homem para lavrar o solo. Guarde bem isso. Chuva e homem. Ok? Chuva e homem. Então não havia ainda chovido sobre a terra, mas havia uma neblina, no versículo 6, que subia da terra e regava toda a superfície do solo. E aqui, o versículo principal, nesse aspecto que queremos falar hoje, versículo 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Vamos parar aqui um instante. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, debruçados sobre a Tua palavra nessa tarde que o Senhor nos concedeu de comunhão. É um privilégio estar à mesa, Senhor. Ainda mais comendo do Teu alimento, comendo da Tua vida para nós. E tudo aquilo que, Senhor, militar contra esta palavra, tudo aquilo que milita contra a saciedade que vem do Teu Espírito, nós repreendemos em nome de Jesus. Amém. Declaramos, Senhor, que nós não andamos por vista, mas que nós desejamos uma coisa, Senhor. E essa te pedimos, Pai, que o Senhor não retire de nós o Teu Espírito. Sim.
que a tua presença esteja conosco. Não nos faça subir, ó Deus, sem a tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. Esse é o desejo, o clamor do nosso coração. E nessa tarde, que teu Espírito tenha total liberdade e acesso a cada um, cada coração, a cada ouvido que ouvir, e ouça e entenda o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós lemos no começo do capítulo 1 e vimos depois, caminhando, que Deus já tinha criado todas as coisas. Se você ler Gênesis capítulo 1, você vai vendo, até chegar no momento que Deus resolve criar o homem e mulher. Amém? Ok. E ele fala, façamos o homem. Quando Deus fala, façamos o homem, ele está falando ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Amém. Quando ele disse façamos, o que vocês acham que aconteceu? Concordância? Concordância. E ficou só numa ideia? Não. Ele fez. Ótimo. Então, se ele fez o homem segundo a sua semelhança e tendo por conta dessa semelhança uma imagem, porque a imagem é na forma dessa semelhança, o homem foi criado então. E o que o homem era? Assim como Deus, um espírito. Amém? Amém. Então o homem foi criado espírito. Então, antes desse momento do versículo 7, embora a Bíblia não tenha obrigatoriedade cronológica dos relatos, então o homem aqui, neste momento, quando Deus começa a fazer um boneco do pó da terra, o homem já havia sido criado. Amém? Amém. Faz sentido isso para você? Porque Deus criou o homem à sua semelhança, um espírito. Ok. A Bíblia diz que todas as coisas, eu posso ler, a gente pode buscar os textos, mas tudo foi criado antes da criação do mundo. Todas as coisas foram criadas em Cristo Jesus. E Paulo nos ensina que nós também. Aleluia. Nós estamos nele. Dele, por ele, para ele. Então nós já estamos em Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, o homem está criado junto com toda a criação, espírito. E aí Deus cria um boneco. Por que Deus cria um boneco? Porque agora é necessário que haja um ser que domine sobre este planeta, sobre esta terra. E Deus então coloca não apenas um espírito vagando, porque já havia espírito vagando na terra. Qual era esse espírito? Espírito de Deus. Sim, mas havia mais um. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo, sempre, aleluia. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, mas ele não criou um abismo. Foi Satanás. Porque o diabo foi lançado por terra. Deus poderia ter, e aí preste muita atenção, porque isso tem a ver com o meu propósito, com o seu propósito. Se você e eu compreendermos isso, você vai andar com os ombros erguidos de uma maneira bem diferente. Mas uma vez que Deus já tinha criado todas as coisas, e Ezequiel 28 nós já vimos isso, você já deve ter estudado, já ouviu, já leu, subiu barganha, comércio no coração de Satanás e de Lúcifer, que ainda não era Satanás, e aí Deus então o lança e cai ele por terra, então ele começa a deturpar toda a criação daquilo que Deus tinha feito, e Deus começa então a botar tudo em ordem novamente através de Gênesis capítulo 1. Você vai vendo o processo de reconstrução daquilo que Deus fez. E Deus escolheu não usar do seu poder. Quanto do poder Deus usou para criar as coisas? Mas nós podemos perceber que Deus usou uma outra estratégia. Porque o diabo agora, que agora se tornou diabo, Lúcifer, que agora se torna diabo, se torna Satanás, anjo das trevas, ele tentou, através de barganha, de comércio, medir forças e através do poder, eu quero é poder, ele queria derrubar o Senhor, ele queria subir acima de Deus, queria sobrepujar e mostrar quem era, quem podia mais. Deus, ao invés de usar nessa base mental, essa base de mentalidade, nessa linha de raciocínio, Deus teve um outro projeto que envolve a mim e a você. Então Deus cria o homem espírito, a sua semelhança. O diabo também é um espírito. Ele falou, nós não vamos aqui medir forças. Não tem graça se eu for medir forças, vai ser injusto até. Eu sou o Criador. Mas eu vou escolher do pó da terra
onde o diabo caiu com seu rosto, daquilo que manchou o rosto do diabo, deste pó, eu faria um ser. E este ser carregará a minha imagem, a minha semelhança, será a minha semelhança, carregando a minha imagem. E este ser voluntariamente, diga voluntariamente, me escolherá e me amará. Aleluia. E este ser, ao me escolher e me amar, vai derrotar o inimigo. Isso é glória. Preste atenção. Boneco feito, o espírito criado em Deus. O que faltava a este boneco? Não, o espírito está criado. Sopro de vida. Aí nós lemos aqui, no versículo 7, então formou Deus, o Senhor Deus, ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Que Deus coloca no homem agora? Alma. O que é alma? Mente, intelecto, vontade e as nossas emoções. Então veja só, se fosse só um espírito criado, o homem já seria a semelhança de Deus, seria apenas mais uma criação. Ok? Os anjos são espíritos criados. Aí do pó da terra Deus criou o corpo. Esse pó não significava muita coisa, a não ser da onde o diabo havia caído. E agora Deus usa esse boneco e sopra sobre ele e lança sobre ele algo chamado alma. E dentro dessa alma carrega o cerne da minha e da sua existência que está em jogo no universo. Algo chamado vontade ou livre arbítrio. E onde o inimigo atacou a humanidade, quando eu digo humanidade, se você for um pouquinho para frente de Gênesis capítulo 5, diz assim, versículo 1, Gênesis 5, versículo 1, este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. E o chamou pelo nome de Adão. Chamou os dois. Aqui a palavra Adão, no original, é humanidade. Deus não está se referindo ao gênero masculino. Ok? Então, quando Deus criou a humanidade, Ele sopra sobre um homem. E esse homem agora passa a ser alma vivente. Muito bem. O inimigo aqui colocado percebe que não tem como atacar o espírito. Alô? Por quê? Ele não conseguiu vencer a Deus e nunca vai. Aleluia. E Deus é um espírito. Nos criou a sua semelhança. Nós somos um espírito. Aí, em sendo um espírito, ele não podia e não conseguiu atacar, não conseguiria matar esse espírito, porque nós carregamos a essência de sermos a semelhança de Deus. No corpo, ele também não conseguia atacar, porque o corpo veio do pó da terra, e o pó da terra estava agora sendo um receptáculo dessa vida do Espírito. A própria vida com que Deus vive. Tanto é que as coisas naturais, enquanto a humanidade, homem, Adão e Eva, não estavam vivendo no Éden, né, no jardim, no Éden, não tinham nenhuma questão natural que os afetasse ao ponto de abalar em nada a vida deles. Muito pelo contrário, porque eles tinham provisão, tinham saúde, não ficavam resfriados, não importava se o vento vinha do sul ou do norte, embora estivessem nus, não pegavam nenhuma friagemzinha, o ventinho batia assim, tá tudo bem, porque nada os afetava, porque eles andavam num nível de comunhão e de percepção de vida.
que alcançava totalmente o ser, onde esta alma agora vivente, a mente, vontade e emoções, estavam servindo a um propósito que era de trazer ao corpo a manifestação da vida do Espírito. Vou repetir. Esta alma vivente tem e tinha e continua tendo como principal função trazer a manifestação física a este mundo daquilo que está no Espírito. Ok? Muito bom. O diabo, então, percebendo que não conseguiria, foi e atacou aquilo que também saiu da boca de Deus, que é a alma. Quando ele vende uma ilusão e usa as características da alma e o homem não se percebe, ele descuida ali e cai num mundo, sai da linha que Deus tinha criado, de uma mentalidade espiritual, de viver pela vida do Espírito, e presta mais atenção nas qualidades que a ele eram atribuídas de percepções, como vir o que era belo aos olhos, ver e sentir desejo, porque a palavra diz que a mulher olhou, viu que era bonito e desejou. Gênesis 3. E isso não é pecado. Alô? Ver o que é bonito, perceber que é bonito e desejar, até aí está tudo certo. O problema é quando eu dou vazão a estas coisas e permito que elas me façam andar em antagonismo à própria vida que está dentro de mim. Que foi o que Eva fez. Foi o que Adão fez. E foi o que a humanidade fez. E aí, o homem cai, e essa alma vivente agora continua sendo alma vivente. Mas qual foi o grande problema? A vida que estava no Espírito e se ligava todos os dias ao cair da tarde com o Senhor, punha ali na tomada. Nós estamos falando de carro elétrico agora? Deus já criou isso faz muito tempo. O homem já tinha lá o Richard todo final de tarde, toda manhã, Jesus, né, sempre, quando esteve aqui, orava toda a madrugada. O que será, né? Recarregando suas baterias no Senhor, se alimentando no Espírito, né, sempre ali, nos ensinando. Então, o homem já tinha, só que agora ele perde esta fonte. E é tão grave isso, e o homem, o primeiro Adão, tinha tanta vida que demorou quase 1000 anos para que essa vida se esvaísse do seu espírito, para que o corpo então viesse a morrer de fato. A morte que se instalou na alma fosse, desculpe o termo, mas apodrecendo a tal ponto, a minar a vida a tal ponto que demoraram quase 1000 anos. E aí o homem e a humanidade foi vivendo por essa alma vivente há tanto tempo, até que você vai percebendo que os anos de vida vão se diminuindo, porque a vida do Espírito, tanto é que somente nos dias de Enoque é que começa a se invocar o nome do Senhor, 7 gerações depois do advento de Caim e Abel, e aí depois que nasce 7 gerações depois, quando vem Enos, depois vem Enoque. Enoque já não era, mas Enoque andou com Deus. 7 gerações. E nós estamos falando aqui de quase 700 anos, se não mais. Porque eles viviam muito mais de 100 anos. Né? Nós estamos falando de muito tempo. Para nós, para Deus, não é nada. 1000 anos para Deus é um dia. Se você for pensar, 7 dias, então... Mas não vou entrar nesse estudo, que eu comecei a perceber algumas coisas e preciso estudar mais sobre isso. Mas então, estamos entendendo que a alma que era vivente continuou sendo vivente. Deus não tirou. Perceba, aquilo que Deus dá, Ele não tira. Alô? Aquilo que Deus nos dá, Ele não tira. Aleluia. Os dons e a unção de Deus são irrevogáveis, diz a palavra. Então, se Deus me deu, eu não tenho que ter receio de perder. Eu tenho que ter receio de jogar fora. Porque Ele não retira o que Ele dá. Ele não tirou o poder de Lúcifer. Ele não tirou a sabedoria de Lúcifer. Quanto mais nós que somos a sua própria semelhança. Amém? Amém. Então, Ele não tirou nada. E nós, então, o homem continuou a viver.
E aí o homem vai vivendo, vai tentando, levando a vida, e você vai vendo toda a história da palavra, e Deus começa a mostrar, olha, eu não te fiz para viver na base da alma vivente. Eu te dei uma alma para que ela fosse apenas um reflexo, um espelho da vida que eu te coloquei no espírito. Porque eu sou espírito. E você é a minha xerox. Você é o meu bilu-bilu. Você é a minha cópia. Você é a minha obra-prima. E eu quero me manifestar e mudar a história deste planeta, desta criação que clama pela manifestação daqueles que são conforme a minha semelhança. A palavra diz que a criação espera ansiosa a manifestação dos filhos. Porque o relacionamento que Deus tinha com Adão e quer ter com Adão, a humanidade, é de família. E não é à toa que tudo que nós estamos vendo, vivendo e percebendo no mundo hoje vai exatamente contra tudo que se diz família. É desconstrução plena, total, para que não sobre nem o pó. Porque o diabo sabe o que Deus faz com o pó. Ele faz tudo novo. Aleluia. Aleluia. Ele cria da onde não havia possibilidade. De ossos secos ele traz um exército, uma nação. Oh, obrigado, Jesus, pelo teu poder que opera em nós. Obrigado. Oh, se não tem mais jeito, se está seco, se está só no pó. Estou só o pó. Ótimo, é o que Deus vai usar para mudar a tua história. E é por isso que o diabo não quer, a Bíblia diz no original que ele quer matar, roubar e destruir e não deixar nem o pó, mas ele não pode fazer isso, porque a graça do Senhor está sobre nós. Amém? E aí temos que entender que, qual é a diferença então do propósito que aconteceu quando Adão não cumpriu, e Jesus agora vem como o segundo e último Adão, porque não tem outro Adão. Vamos ver lá, antes de abrirmos, nós vamos abrir 1 Coríntios, mas antes de abrir em 1 Coríntios, vamos abrir a Bíblia lá em João, o Evangelho de João. É muito importante que eu e você entendamos. Capítulo de João, versículo 20. Capítulo 20, perdão. Capítulo 20. Capítulo 20, versículo 19. Em João, capítulo 20, versículo 19, Jesus já tinha morrido na cruz, amém? Amém. Jesus já havia ressurreto. No começo do capítulo ele apareceu a Maria Madalena, e você depois pode ler. O capítulo 19 fala do seu sepultamento. Então, no capítulo 20, Jesus, versículo 19, os discípulos estão reunidos no cenáculo. E aí, versículo 19 diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com muita coragem, quer dizer, com medo dos judeus, veio Jesus, se pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. Dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se. Portanto, os discípulos, ao verem o Senhor, e disse-lhe Jesus outra vez: paz seja convosco. Veja, por que Jesus falou isso duas vezes? Né? Ou a alma, porque a alma, às vezes, ela precisa de uma certa repetição, né? A alma, ela demora um pouco para cair a ficha. E Jesus, então, disse outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, o que Jesus fez? Versículo 22, soprou sobre eles e disse: recebam, ou recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Se não perdoarem, não serão perdoados, serão retidos, diz aqui nessa versão. Mas vejam só, até então, a humanidade está vivendo como alma vivente. Espírito não mais podendo se conectar a Deus por conta do pecado que criou separação. A Bíblia diz que os vossos pecados fazem separação entre vós
e o vosso Deus. Pecado é tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Pecado é tudo aquilo que coloca a minha vida no centro. É tudo aquilo que eu faço pensando no meu umbigo. É tudo aquilo que eu penso em mim em detrimento de alguém ou não me importando com alguém. Isso é pecado. Eu posso comer 3 pizzas sozinho, mas isso é pecado? Depende. Se você passar mal e morrer e atrapalhar a vida de muita gente, como você vai atrapalhar, é pecado, sim. Não, Jesus. Mas eu que estou comendo. Eu falei, não, então. Se você viver sozinho, é uma coisa, mas você não foi feito para viver sozinho. Você e eu vivemos em comunidade. E o que te afeta, querendo você ou não, acreditando você ou não, afeta muita gente. Afeta a muita gente. Por isso que você nasceu em algo chamado família. Por melhor ou pior que seja, Deus te colocou nela. E o que mexe com ela, mexe com você. O que mexe com você, mexe com ela. E assim é no corpo de Cristo. Por isso que nós não compreendemos muitas vezes. E o diabo nos levou e insuflou, quando ele insufla a alma de Adão e Eva, vocês, na verdade, estão perdendo a chance de serem algo além. E eles já eram o que o diabo queria vender, o marqueteiro do inferno. Ao invés de Adão assumir, eu já sou a semelhança, ele comprou uma ideia, eu posso ser mais. Pastor, a Luísa falou aqui que isso é a teoria do caos. Né? A teoria do caos, né? Quando a gente acaba fazendo só o que quer, essa é a teoria do caos, minha irmã, acredite. E aí, Jesus então sopra e nós percebemos então que tudo que os discípulos fizeram, e preste muita atenção, tudo que os discípulos fizeram, as curas, os milagres, os prodígios, a multiplicação, eles foram expulsar demônios, eles fizeram tudo isso, até este momento de João capítulo 20, sem o Espírito Santo. Mas fizeram no nome de Jesus. Por isso, você e eu lemos também, Paulo nos relata que haviam certos meninos, filhos de um homem, se não me engano, Cefas, que foram expulsar demônio. E foram falar no nome de Jesus a quem Paulo pregava. E o demônio virou para ele: eu conheço Jesus, conheço Paulo, não conheço vocês. E tascou-lhe o pau. Quebrou. Porque eles também foram fazer no nome de Jesus, mas sem uma ordem clara, foram fazer com uma intenção errada, com uma motivação equivocada, porque não fizeram debaixo de uma orientação de Jesus, nesse caso, e sem a principal, que era o Espírito Santo. Os discípulos estavam debaixo da orientação do Espírito Santo na vida de Jesus. Por isso que fizeram o que fizeram. E neste momento, então, entendemos Mateus 7, onde muitos me dirão naquele dia: mas eu fiz no teu nome, expulsei, curei, acontecia, e Jesus fala: não te conheço, porque Jesus só reconhece quem está no Espírito, e ele não tem relacionamento com a alma. Nossa, muito bom isso. A alma não funciona. No reino espiritual. A base da alma não dá para voltar a ter relacionamento, porque Deus é um Espírito. Ele nos deu a alma para manifestação das qualidades do Espírito através da alma no corpo, para trazer a materialização desta vida nesta terra, para que nós a dominássemos. Lembra do começo do propósito? Dominem. Dominem. Vençam aquele que é o meu inimigo, que quer destruir tudo, mas vocês, por uma opção de vocês, em me amar, vão vencê-lo. O inimigo, sabendo disso, tentou inverter a ordem, inverteu a ordem até Jesus chegar. Quando Jesus chega, ele bota tudo no lugar de novo. Opa, receba o Espírito. Espírito agora, a vida de Deus volta a dominar. A alma alinhe-se com a vontade do Espírito e domine o seu corpo. E agora vocês vão vencer o maligno. Aleluia. Por causa do sangue do Cordeiro, eles venceram. Para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Aonde são as obras do diabo? Na carne. Por que ele opera na carne? Porque a alma está descompensada. E por que a alma está descompensada? Porque ainda só é vivente
não se tornou o que nós vamos ver agora em 1 Coríntios 15, versículo 39. Por favor, abram, vamos abrir lá. 1 Coríntios 15, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 39 em diante. Capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, logo antes de 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 39, diz assim: nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a carne das aves, outra a carne dos peixes. Parece algo óbvio, não? Nós não temos corpos iguais, embora feitos da mesma matéria-prima. Amém? Continuando. 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra é a glória dos corpos terrestres. 41. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, a outra é das estrelas, porque até entre uma estrela e a outra há diferenças de resplendor. Oh, Deus Criador, aleluia! Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, mas ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, mas se ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, mas se ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, mas ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, aleluia, é o quê? Espírito vivificante. aleluia, Jesus. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Pois como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terreno. E como é o homem celestial, também os homens celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto, porém, vos afirmo, versículo 50, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados todos. Aleluia! No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E o corpo mortal se revista da imortalidade. Qual imortalidade? A que está no espírito, amém? Amém. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. O Senhor aqui, letra maiúscula, Espírito, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ô Pai, nós precisamos compreender isso tudo aqui. Vamos lá. O corpo foi afetado quando o pecado adentrou e o diabo soprou ali uma semente da corrupção. Tanto é que os anos então foram necessários, no primeiro Adão, 1000 anos quase, para que o corpo fosse deteriorando-se e a vida que emanava de espírito fosse sendo diluída
durante a permanência de vida, e o homem então cedeu e o corpo se corrompeu e o pó voltou a ser pó. Porque Deus falou, do pó você veio agora, infelizmente, não era esse o projeto, era que agora vai voltar para o pó, mas o Espírito volta para Deus, porque nós somos parte dele e fomos criados nele desde antes da fundação. Amém? Falamos disso na outra semana, na tábua da eternidade, nós já estávamos, já existíamos, e Deus foi decidindo onde cada um de nós iríamos nascer, que época nasceríamos, que hora Ele nos enviaria e qual o projeto para cada um de nós. Amém? Aleluia. Então vemos qual é a força que o pecado tem. Nós vemos agora, acabamos de ler, qual é a força do pecado? Começa com L e termina com E. Mas fala diferente. Lei, isso, irmã, lei, aleluia, glória a Deus, lei. Porque sem lei não tinha pecado. Agora, por que a lei veio? E por que veio uma lei dizendo, não matarás? Porque provavelmente os cabrinhas se matavam. E muito. Então veio uma lei, não mate. Não cobice. Por quê? Os caras cobiçavam. Era só eles, viu, gente? Nós não somos assim. Glória a Deus, né? Mas aquele povo era muito difícil. E aí veio a lei. E a força do pecado, então, é a lei. Por quê? A lei aponta para aquilo que eu não posso fazer. E onde age a lei? Qual é o material? Em que parte do nosso ser ela nos atinge? Espírito, alma ou corpo? Porque onde que alguém decide matar outra pessoa? Onde alguém resolve cobiçar? Onde alguém sente desejo? É aonde? Na alma. Aquela alma vivente, lembra daquela? Que foi criada para trazer a vida do espírito para o corpo. E que agora, ao viver independente, independência e morte, porque não é ou, não tem outra opção. Sem o espírito é independência e morte. Mas com dependência do espírito é vida e vida em abundância. Aleluia. E aí, a força da morte está colocada quando eu abro mão dos princípios e da vida que já está no meu espírito para atender à vontade de uma alma. E eu ando então mais como alma vivente. Eu ando pelo natural, eu ando pelo que eu vejo e não por aquilo que a palavra de Deus diz. E aí é importante que nós compreendamos quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 2, não me falha a memória agora, versículo 5, que já tinha todo tipo de mantimento, todas as árvores já estavam prontas. Deus fala para o homem, pode comer de qualquer coisa, só não come de uma certa árvore. E no meio do jardim tinha a árvore da vida, mas também tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que pudéssemos então exercer. A alma podia ter opção, e Deus, confiando, e sempre confia em mim, você, amém? Diga, Deus confia em mim. Deus confia em mim. Você não acreditou nisso? Diz de novo, Deus confia em mim. Deus confia em mim. Não duvide disso, porque Ele depositou em você o Espírito Santo. Ele colocou em você toda a obra da cruz. Ele veio por mim e por você, aleluia. Então por que nós duvidamos de nós mesmos? Por que nós colocamos em xeque a palavra liberada para nós? Quando Ele diz, você é meu filho e minha filha amada. E a gente acredita por 5 minutos. As outras 24 horas e 55 a gente anda querendo provar isso. Mas deve ser só na minha casa isso. Desculpa, irmão. Orem por mim. E precisamos entender então que agora, através da obra da cruz, Deus nos chamou para vivermos como espíritos vivificados. Já não há mais morte, a morte foi tragada pela vida, a tal ponto de quando vir um problema, quando vier a doença, você não vai andar mais pela alma vivente que fica avaliando as coisas. Vamos ver, assim como a Eva avaliou a árvore, vejamos, esta árvore é boa para comer. Que coisa linda, que perfumada, que cheiroso. Talvez conquistar aquele carro, talvez conquistar aquela posição, talvez conquistar isso ou aquilo. E, peraí, mas Deus te deu uma ordem. Deus colocou para você um princípio. A sua vida é dominar a terra, não é dominar uma árvore. Não é apenas usufruir, ficar aqui usufruindo. Você tem um projeto de vida para conquistar. Você tem um projeto que vai alcançar todo o planeta.
Não, mas eu vou parar tudo isso agora para ficar olhando para isso aqui. Eu gostei disso aqui. É bonito. Será? E aquilo vai gerando em mim, em você, uma cobiça, um desejo que já coloca em segundo plano o propósito de Deus. Porque para que existia comida? Não era para o homem? E a comida foi criada antes ou depois do homem? Antes do homem. Nós já vimos isso. Gênesis capítulo 1, lá para o versículo 8. Deus cria toda espécie de alimentos para depois fazer o homem. Ou seja, tudo que eu e você precisamos já está criado. Aleluia. Então Deus esperou a gente ter fome para saber o que é que eu faço agora. Né? Deus não criou o macaco para depois fazer a banana. Ele fez primeiro a banana, depois veio o macaco. Né? Eu não vim dele, mas tudo bem. Agora, perceba que o diabo inverteu a coisa. Ele dá uma deturpada na ordem das coisas. E engana. Não, veja bem, talvez você não entendeu direito. Deus fez primeiro isso aqui, ó. Fita ali é porque você pode pegar. Você pode fazer. Você tem poder de criação, de desejo, o poder de imaginação. E temos mesmo. Só que quando nós usamos isso, a parte do propósito, do projeto de que é trazer a vida de Deus no Espírito para essa terra, nós pecamos. Ainda que seja lícito. Porque Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é necessariamente pecado, mas se fizer o meu irmão tropeçar, é melhor não fazer. É melhor eu não agir assim por conta do propósito da vida de Deus no meu espírito. Qual é a vida de Deus no meu espírito? Dominar. Então eu preciso tirar aquela pessoa, eu preciso tirar aquele familiar, eu preciso tirar os meus filhos, eu preciso tirar as pessoas que Deus me coloca como convívio do domínio das trevas. Como? Sendo eu a primeira parte deste terreno a ser dominado por ele. Através de um espírito vivificado. E não apenas sendo mais uma alma vivendo. Deixa a vida me levar. A vida, né? Vai levar para onde? Que vida nós estamos falando? Da alma ou do espírito? Porque a vida do espírito, ela não te leva, é você que leva. É você que desborda. Porque de você flui rios de água viva. Você não é empurrado pela enxurrada. Você é uma fonte inesgotável da vida de Deus. Se você soubesse com quem fala contigo, você pediria para beber de mim. Disse Jesus para a mulher samaritana. Enquanto a gente está procurando como alma vivente, onde estão os poços para eu cavar. Não, não, não. A fonte está em você. Se você se conectar no Espírito que habita em você. Se eu e você nos conectarmos à fonte de água viva, que é o Senhor Jesus. Somos então Espírito vivificados. No Éden, no Éden, a alma vivente acabou tomando o protagonismo. E Deus precisou então, em Jesus, que o corpo de Cristo naquela cruz fosse moído. O pecado ali perdeu a força, porque o corpo do pecado foi destruído. Qual era o corpo do pecado? A carne foi vencida na cruz. Porque todo o poder que havia da morte, baseado no pecado, que era baseado na lei, Jesus cumpre toda a lei. Nós não estamos compreendendo isso ainda. Eu ainda não tenho essa magnitude do que significa isso. Porque, vamos lá, o Espírito foi derramado sobre toda a carne. O corpo, então, está agora coberto pelo poder do Espírito que pode anular toda a nossa parte sinestésica, tudo aquilo que tem a ver com sentidos e que alimentam uma alma vivente. O Espírito veio de Deus, nós somos a imagem do Pai, Deus Pai. Então Espírito e corpo está resolvido, a alma agora vivente. Quando Deus soprou, o homem se perdeu. Jesus vem e resgata essa situação. Ele como a própria alma de Deus, Pai, Filho e Jesus agora apontando como alma. Ele mata a própria alma dele naquela cruz, abrindo mão da sua vontade, para que eu e você pudéssemos exercer a nossa, na direção dele. Isso é tremendo, irmãos. Isso é algo assim, sobrenatural. E Deus me chamou você, para andarmos não no modo sobrevivência, mas no modo sobrenatural. Por isso, nós podemos andar aqui,
ainda que num mundo corruptível, de forma incorruptível. De forma, como a palavra diz, eu creio que a palavra já diz, não só dos heróis da fé em Hebreus 12, mas de mim e de você, homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. Porque compreenderam que nós não andamos por aquilo que é corruptível. O nosso tesouro não é prata e ouro. Tanto é que vai ser usado para fazer piche, para a gente pisar. O que é ouro e prata para Deus? Pode andar aí, faz cimento, faz guia. Rua de ouro. Para mim isso não vale nada, o que vale é a presença do Senhor. É incorruptível, ele não se vende, ele não dorme, ele não tosqueneja, ele não pisca. 1 minuto sequer ele vela por mim e por você. Ele guarda a minha, a sua vida, a minha família, a sua família, as nossas coisas, tudo que temos e somos. Nada nem ninguém. Será a morte, será a vida, será o fogo, será a espada. Romanos 8 nos diz isso. Quem poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus? Mas eu não vou alcançar isso apenas no nível de alma vivente. Eu preciso permitir o Espírito vivificante atuar em mim e me tornar este Espírito. Glória a Deus. E ler a palavra não mais agora como letra. Porque a letra mata. É só mentalidade, é só conhecimento. Mas o Espírito vivificante, esse traz a vida que está na palavra. Glória a Deus. Nós somos espíritos vivificados. Jesus sopra não antes da cruz, mas depois da cruz. Ele venceu o corpo, matou a própria alma, matou a sua vontade. Agora ele fala, ei, está aberto o caminho para vocês receberem o sopro do Espírito. Agora não mais almas viventes, mas Espírito vivificado. Somos livres para viver a vida de Deus no Espírito hoje, agora, aqui, 2023, neste tempo, nessas situações que nós estamos vivendo e dominar sobre cada uma delas. Amém. Como embaixadores de um reino, o projeto continua, dominem sobre esta terra. Espalhem o meu jardim. Dominem sobre todas as coisas. Não fala sobre outros homens, nunca. Mas sobre toda a criação. E pisem em todas as quaisquer serpentes e escorpiões. Que queiram vender para vocês ideias para terem almas viventes novamente. Para trás de mim, Satanás, cogitas das coisas desta carne. O diabo tentou de novo, usando o próprio discípulo de Jesus. Uma linha de raciocínio de alma vivente. Nós não vivemos por esta linha de raciocínio. A nossa mente é a de Cristo. Tende, porém, a mente em Cristo em vocês. Você já tem a mente. Filipenses 4:8, tudo que é puro, santo, de boa fama, se algum louvor existe, alguma virtude há nisto, pensai, alegrai-vos em todo o tempo, regozijai-vos em todo o tempo. Não dá para fazer isso na alma, gente. Não dá. Acreditem, eu tento, não dá. Não dá. Mas pelo Espírito, em todo o tempo. Todo o tempo. Amém, porque o Senhor é bom. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou parar por aqui, tinha mais algumas coisas, mas eu creio que está de bom tamanho. Amém. Pai, nós cremos, Senhor, que o Teu Espírito está em nós. Tua palavra diz que Ele foi derramado sobre toda a carne. E pela cruz, o Calvário, na obra de Jesus na cruz, nós queremos agora, Senhor, com uma compreensão ainda maior, mergulhar, Senhor. Mergulhar na vida que o Senhor nos tem preparado, hoje, aqui, agora. O céu é aqui, o Senhor está em nós. A vida Zoe do próprio Deus está em nós. E Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude a ruminar, a viver e não dar mais força ao pecado ou à morte, porque não andamos mais na lei. Andamos agora na graça. A graça que nos transmite uma clareza de não andarmos mais por aquilo que é corruptível. Eu não ando mais com medo de pecar.
porque eu não tenho mais medo em mim, porque o verdadeiro amor lançou fora todo medo. E esse verdadeiro amor só pode vir do teu Espírito, porque tu és amor. Tu não tens amor, tu és amor. Oh, Santo Espírito de Deus. Que essa vida flua. Que essa vida flua, Senhor. Que toda a nossa alma esteja alinhada. Que nós possamos entender, ó Deus, que o Senhor nunca chegou atrasado. Que a tua hora é perfeita e a hora que o Senhor escolheu para a humanidade e as nossas vidas estarmos aqui neste tempo é perfeito. Para que nós possamos compreender, e tudo que vivemos até hoje foi necessário para que hoje possamos compreender que nós não somos para estarmos num estado de corrupção, mas sermos incorruptíveis e revestir a nossa vida dessa incorruptibilidade que só pode ser alcançada no nível do Espírito. Amém. E a nossa alma esteja alinhada agora para a manifestação deste nível de vida. Jesus disse para nós que Ele nos dá vida e vida em abundância. Oh, possamos vivê-la, Pai, este nível de vida. Na nossa casa, no nosso trabalho, em cada relacionamento. Pai, eu abençoo todos os meus irmãos e irmãs. Eu profetizo, Senhor, que esta incorruptibilidade já está acontecendo. Que nós vamos experimentar um nível muito mais alto. E que avançaremos a passos largos em conhecer-te e te dar a conhecer. Não mais como almas, mas como espíritos que te conhecem. A palavra diz em espírito e em verdade. Por isso, Senhor, estamos alinhados em nome de Jesus, para a glória do teu. Eu abençoo, Pai, como ministro da tua palavra, e abençoo no espírito, na alma e no corpo. Cada um dos meus irmãos e irmãs que vão ouvir essa palavra em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Resplandeça sobre ti o teu rosto e você viva nessa vida do Espírito que habita em você. Em nome de Jesus. Até a semana que vem.